الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Estimados irmãos, Abu Musa al-Ash'ari, dos companheiros do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, narrou um hadith valioso, nobre, cheio de sabedoria. Então Abu Musa al-Ash'ari diz o seguinte: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. O Nabi alayhi salatu wassalam diz: Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilm kamathali ghaythin asaba ardan. O exemplo daquilo com que Allah subhanahu wa ta'ala me enviou em termos de orientação e conhecimento é como se fosse uma chuva que atingiu uma terra. O Nabi alayhi salatu wassalam neste hadith diz que o exemplo daquilo que Allah enviou por meio do seu mensageiro, e o hadith explica o que é isso que Allah enviou, diz a orientação e a sabedoria. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. A orientação que Allah enviou, a sabedoria que Allah subhanahu wa ta'ala enviou, o exemplo disto é como se fosse uma chuva que atingiu a terra. Aqui a revelação divina, a orientação de Allah, esta sabedoria e este ilm, o Nabi compara isto com uma chuva. E todos nós, quando há falta de chuva, ficamos preocupados. E quando a chuva vem, sentimos-nos regozijados. Porque sabemos que a chuva traz todo tipo de benefício por parte de Allah para as suas criaturas. Não só os seres humanos, como as plantas, os animais, todos precisam da chuva. Então, se a chuva, em termos físicos, traz a produção, então a orientação e a sabedoria que vem de Allah também trazem vantagens, trazem a vida para os nossos corações. Entretanto, nós, seres humanos, nem todos nós aceitamos da mesma forma aquilo que nos chega de Allah. Esta orientação, esta sabedoria que Allah enviou por meio do seu mensageiro, será que todos nós aceitamos e recebemos no mesmo nível e da mesma forma? Naturalmente que não. Por essa razão, o hadith divide as pessoas em 3 categorias em relação à orientação e à sabedoria que vem de Allah. O hadith divide as pessoas em 3 categorias. A primeira categoria, o Nabi alayhi salatu wassalam diz no hadith: فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ. Esta chuva atinge uma região boa, fértil. فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ. Então esta chuva atinge uma região da terra que é uma região boa e fértil, uma região rica. قَبِلَتِ الْمَاء. Esta região aceitou a água. فَأَنْبَتَتِ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرِ. Então, depois de receber a água, ela germinou diferentes tipos de plantas.
tanto estas plantas, tanto para os animais como alimento, como também para os seres humanos como alimento. Porque nós e os animais precisamos daquilo que a terra produz. Os seres humanos beneficiam-se e os animais também beneficiam-se. Esta é a terra boa. Uma terra fértil, rica. Aceitou a água, recebeu a água e com esta água produziu alimento, tanto para os seres humanos como para os animais. Esta é a primeira categoria. A segunda categoria, o segundo tipo de pessoas, وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسِ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا. Há outra região que recebeu a água, mas não produziu. São regiões montanhosas que só receberam a água, mas não nasceu lá nenhuma planta. Mas mesmo assim, estas regiões também beneficiaram as pessoas. Por quê? O fato de terem retido a água da chuva serviu para que as pessoas tivessem água para beber. Serviu para que os animais também pudessem beber. Serviu também para que as pessoas pudessem usar aquela água para fazer a irrigação das machambas. Então aqui houve uma redução. A primeira região recebeu água e produziu a terra. A segunda região recebeu água, não produziu a terra, simplesmente reteu a água. Esta região reteve a água só, armazenou. São as zonas montanhosas. Aceitam a água, mas não serve para fazer machambas. Esta é a segunda categoria. O terceiro tipo de pessoas e a terceira categoria, o hadith diz: وَأَصَابَ طَائِفَةٌ مِّنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً. Outra região é uma região árida, uma região infértil. Não segurou a água, não conseguiu reter a água e nem conseguiu produzir. Quer dizer, é uma zona que não serve para conservar água, não serve para produzir alimentos. É uma terra árida. Como, por exemplo, os desertos. O deserto absorve a água, mas a água não fica lá, desaparece. E não dá para fazer machambas. Porque aquele tipo de terra não serve para fazer machamba. Então é uma terra que não presta. Quer dizer, não tem benefício nenhum. Já viram, estimados irmãos, estas três categorias? O Nabi alayhi salatu wassalam, neste hadith narrado por Abu Musa al-Ash'ari e registrado nos livros de Bukhari e Muslim, diz que o exemplo da orientação e do conhecimento, da sabedoria que Allah fez descer com o Nabi alayhi salatu wassalam é como se fosse uma chuva que atinge uma terra. Mas esta terra tem várias regiões e as regiões são diferentes. Há uma região que recebe a água e permite que a terra produza para as pessoas. Há uma região que só retém a água, mas não serve para produzir. Mas aquela água vai servir às pessoas. E há uma região árida, que nem segura água, nem serve para produzir. Este é o exemplo dos seres humanos em relação à revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Na parte final do hadith,
o Nabi alayhi salatu wassalam diz: فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ. Este é o exemplo daquele que percebeu, compreendeu o dini de Allah. Ele compreendeu. وَنَفَعَهُ مَا بَعْثَنِ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ. É aquele que se beneficia com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala me enviou. Portanto, ele conheceu e ensinou. Não basta só conhecer. Ele conheceu e ensinou. Este é o primeiro exemplo. A primeira terra que recebe a água e produz é o exemplo daquela pessoa que conhece, percebe o dini de Allah. Percebe e conhece. E não se limita aí, mas vai ensinar a quem não conhece. Ele também vai beneficiando as pessoas. É por esta razão que o Nabi alayhi salatu wassalam, num outro hadith, dizia: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ. Aquele a quem Allah deseja-lhe o bem, dá-lhe a compreensão no dini. Estimados irmãos, compreender o dini é muito importante. Dá-lhe a compreensão no din, dá-lhe fiqh. Fiqh significa compreensão. Compreender as coisas da forma como elas são. Este é o primeiro exemplo. É a primeira região que recebe a água, recebe a revelação divina, percebe, aprende, ganha conhecimento e não se limita a isso só, mas vai ensinar outras pessoas também. Ele vai iluminando outras pessoas. Não diz que não, eu só tenho que ficar comigo, porque se o outro aprender vai ser como eu, então vamos ser iguais. Não, ele vai ensinando. O zakat do ilm é isso. Você basta saber, tens que tirar zakat desse conhecimento. E qual é o zakat do conhecimento? É ensinar. Estimados irmãos, ainda estamos neste hadith de Abu Musa al-Ash'ari, e o Nabi alayhi salatu wassalam continua dizendo: وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. E este é o exemplo entre aquele que percebeu o dini de Allah, compreendeu e expandiu, e aquele que fez o quê? وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا. E o exemplo daquele que nem sequer levantou a sua cabeça, isto é, não quis aprender. Significa que ele rejeitou a orientação de Allah. Ele não sabe, nem procura saber, e se por acaso souber algo, não percebe e nem vai ensinar. É aquele que rejeitou a orientação de Allah que eu trouxe. É este exemplo que o Nabi alayhi salatu wassalam nos dá. E os seres humanos são assim. Hoje você encontra muitos muçulmanos. Olha, a norma de Allah é esta, a orientação de Allah é esta, mas as pessoas não têm a mesma forma de perceber, não têm a mesma forma de aceitar. Há quem aceita e diz: Jazakallahu khairan, ensinaste-me algo que eu não sabia. E há pessoas que não aceitam. Eu já sei isso, não precisas me ensinar. E há pessoas que nem querem saber de vez. Diz que eu não vou deixar minha vida aqui para seguir esses fanatismos. Não. A primeira região é aquela região que recebe a água, isto é aquela pessoa que recebe o conhecimento, percebe. Mas há pessoas que às vezes só retêm o conhecimento, mas não percebe. É como aquela região que recebe água, mas não produz. Portanto, às vezes, o Nabi alayhi salatu wassalam dizia assim: Balighu anni walau aya. Transmitam tudo aquilo que ouvirem de mim, mesmo que seja um versículo. Transmitam. Wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Talvez alguém pode carregar um conhecimento para alguém que conhece mais do que ele. E Allah dizia:
No Surat Yusuf, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, e acima de cada sábio há quem sabe mais. Isto é, eu posso ter a capacidade de memorizar o hadith, mas não ter a capacidade de perceber o hadith. E vou levar este hadith, vou explicar a alguém que Allah deu-lhe mais capacidade de perceber do que eu. Há essas diferenças. Então, o ser humano, o que é que deve fazer aqui? O muçulmano deve ser honesto para consigo mesmo. Não procura ensinar aquilo que você não sabe. Ensina aquilo que você sabe. E quando não sabe, procura saber. Às vezes, entre nós, ouvimos certas coisas estranhas ao din. E você pergunta, mas esta pessoa que falou isto, onde é que estudou? Em que livro se baseou? Não se baseou em nenhum livro. Nem sabe manejar os próprios hadiths, manusear os próprios hadiths. Não sabe como é que se verifica a autenticidade de um hadith. Ele tudo que apanha diz que está escrito, vi num livro. Ora, qualquer um pode escrever também, estimados irmãos. Ou não pode? Qualquer um pode escrever. Estamos a falar isto, estimados irmãos, porque é preciso prestarmos atenção. Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos uma grande dádiva. Hoje nós temos maiores possibilidades de aprender do que os nossos avós no passado. Quer dizer, a tecnologia avançou de tal maneira que nos permite hoje conhecermos aquilo que no tempo dos nossos avós passavam uma vida inteira sem saber. Tiveram as suas limitações. Hoje o dini, você entra na internet, apanha. Há grupos no WhatsApp, apanhas. Mensagens, hadiths, com tradução, até nas madraças. Hoje as nossas crianças, nós frequentamos madraças também, mas no nosso tempo, o que é que nós aprendíamos? Só cantávamos. Mas hoje uma criança na madraça já tem a capacidade de traduzir, já tem a capacidade de explicar, memoriza hadith, traduz, coisa que nós não tínhamos. Então, essa é uma dádiva que Allah dá a quem Ele quer. Portanto, para dizer que esta tecnologia que temos hoje, alhamdulillah, é uma coisa positiva. Mas, ao mesmo tempo, temos que saber como usar. Temos que saber como usar. É que, nessa mesma tecnologia, nessas redes sociais, há muita coisa benéfica e há muita coisa prejudicial. Há coisas verdadeiras e há coisas falsas. Às vezes você acompanha certos hadiths que são lançados, masail de fiqh que são lançados, e apanha grupos de jovens, estão a debater no WhatsApp, coisas erradas. Então é por isso que o jovem que não tem esta preparação, a pessoa que não tem esta preparação, não estudou, quando vê uma coisa e cria-lhe dúvida, consulta um álimo. Olha, Sheikh, eu vi isto, não estou a perceber, explica-me lá. Antes de passar já a mensagem para outras pessoas. E hoje em dia passam milhares dessas mensagens e a pessoa fica espantada. Um dos debates que às vezes passam por aí é um debate que nem devia gastar tempo. E as pessoas gastam tempo, gastam crédito, gastam recarga, tudo isso, energia, até gastam a bateria do telefone para debaterem assuntos que não têm nem pé nem cabeça. Alguém me dizia, Sheikh, o que é correto? É dizer, porque ouvi dizer que não se pode dizer Mashallah. Tens que dizer Masha'Allah. Se você dizer Mashallah, estás a cometer shirk. Eu perguntei, mas que debate é este? O que é que significa Mashallah? O que é que significa Masha'Allah? E começam a debater. E eu pergunto, estudaram, conhecem a língua árabe? Não conhecemos. Então, se você não conhece língua árabe, como é que vai discutir assuntos da língua árabe?
O que é que significa sha'a? Yasha'u é querer. Masha Allah, que seja aquilo que Allah desejar. Agora, mashallah é uma forma errada que nós pronunciamos. Subtraímos o hamza, que vem masha'a, que seja aquilo que Allah quiser. Sha'a yasha'u. Agora, se você tira o hamza, é verdade, até que pode não alterar o significado. Dizer, mashallah, é a maneira como nós pronunciamos. A história do Abdallah, porque os árabes lá dizem Abdullahi, e nós dizemos aqui Abdallah, mas é a mesma pessoa. Allah chamou Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam de Muhammad, e nós gostamos do nome também. Vamos dar o nosso filho, mas já não damos Muhammad, chamamos Muhammad ou Mahomed, né? E depois os portugueses também vieram, estragaram, mas disseram Maomé. E cá entre nós também queremos ainda suavizar, tornar o nome mais agradável, principalmente quando é criança. Então não vou lhe chamar Muhammad nem Muhammad, vou lhe chamar Amadinho. E como ainda é bebê, para mostrar aquele carinho, vou lhe chamar de Dinho. Estamos a diminuir o mesmo nome, mas o verdadeiro é Muhammad. E passamos a discutir em torno destas coisas. Este é um debate fictício, não tem utilidade nenhuma. Vamos debater assuntos sérios. E assunto sério neste momento, estimados irmãos, o que nós devemos cultivar mais em nós e nas nossas famílias, nas nossas comunidades, é cultivarmos o tawhid, a aqida, a crença em Allah. É o que está a fazer falta. O que é que adianta um muçulmano que faz salat, faz o wudu corretamente, mas em termos de aqida, vai aos curandeiros, faz coisas de shirk? Estimados irmãos, só vou vos colocar uma pergunta, para terminarmos já o nosso khutbah. Com certeza muitos de vós ouvem lá fora dizer que, olha, isto é o que a mãe natureza nos oferece. Vamos desfrutar daquilo que a mãe natureza nos oferece. Já ouviram falar disso? Alguém que não ouviu falar disso? Mãe natureza nos dá, foi assim que a natureza fez. Muçulmanos proferem essa expressão, nem se preocupam em saber de onde é que vem. Isso é shirk. Quem dá é Allah. Sabe de onde é que vem esta expressão? Que a mãe natureza nos dá. É a natureza que fez. Se a natureza quiser. Nós estamos a cometer shirk nessas expressões. E não há debates em torno disso. Estimados irmãos, quando vão buscar a questão da unicidade de Allah, vão encontrar correntes filosóficas. Uma delas chama-se deísmo. Deísmo é uma corrente filosófica que acredita que este mundo, este universo, foi criado por um Deus, mas que esse Deus depois abandonou o mundo. Não faz nada. Não revelou nenhuma escritura, não enviou nenhum profeta. Todas as religiões são uma falsidade. Deus criou e abandonou. E há defensores disto. Chama-se deísmo. E este deísmo depois usa a razão. Diz que não, aquilo que a tua razão te diz, então Deus é assim mesmo. Então dentro deste deísmo foi desenvolvida uma outra corrente filosófica que mais tarde veio a ser chamada de panteísmo. Sabem, estimados irmãos, o que é panteísmo? Panteísmo é uma corrente filosófica que acredita que Deus
criou um mundo e depois ele mesmo se transformou no universo, transformou-se na natureza. Portanto, cada parte da natureza é Deus. Cada parte da natureza. Por isso há regiões sagradas, há coisas sagradas, montanhas sagradas. Porque cada parte da natureza é Deus. Então a natureza toda é Deus. Então vamos usufruir aquilo que a natureza oferece. Para ele já não é Allah quem dá, é a natureza que dá. Acham que nós muçulmanos não cometemos esse erro por ignorância? Cometemos e começamos a ensinar nas nossas madraças que Allah está em todos os lugares. O que é que acham disso? Isso é panteísmo. Em que parte no Corão Al-Karim ele diz isso? Allah está em todos os lugares. Ora, o meu bolso também é lugar. Allah está aqui. Casa de banho é lugar. Allah está lá. O que ele disse? No Corão Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala disse que ele está no céu. Não disse que está em todos os lugares. É verdade que as pessoas podem ir buscar um versículo do Surat Qad Sami'a. Diz, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. E ele está convosco onde quer que estejais. Como é que os álamos explicam isto? É que no Corão Al-Karim e nos hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala falou-nos de coisas que é preciso perceber. Por exemplo, Allah falou que tem mão. Disse, Yadullahi fawqa aydihim. A mão de Allah está sobre as suas mãos. O Nabi alayhi salatu wassalam em vários hadiths explica-nos que Allah fica satisfeito. Allah zanga como ser humano. No versículo do Surat Qaf, o Nabi alayhi salatu wassalam diz que no dia de Qiyamah Allah vai perguntar o Jahannam, وَنَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. Allah irá perguntar a Jahannam, está cheio? Jahannam vai responder, há mais gente? Então o Nabi explica, diz que nessa altura Allah vai colocar o seu pé no Jahannam. E o Jahannam vai se encolher e vai dizer, Qattun, chega, chega. Agora vamos dizer que Allah tem pé como o nosso pé, tem mão como as nossas mãos. Como é que percebemos isso? Estes versículos devem ser interpretados à luz de um versículo que diz, Laysa kamithlihi shay. Nada é semelhante a Allah. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Nada é semelhante a Allah. Por isso mesmo, alguém veio ter com o Imam Malik e disse, Imam, Allah subhanahu wa ta'ala diz, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Allah está sobre o seu trono. Como é que ele está sobre o seu trono? Ali onde senta o rei. Ele também está sentado? Mal istiwa, ya Imam. O que é istiwa? Então o Imam Malik diz, al-istiwa o ma'lum. Istiwa todos nós conhecemos. É quando o rei senta no seu trono. Wal-kayfu majhul. Mas como é que Allah está sentado no seu trono? Ninguém sabe, nem temos a capacidade de perceber isso. Wal-imanu bihi wajib. E acreditar nisso que ele disse é um dever. Was-su'alu anhu bid'atun. E perguntar sobre essas coisas é bid'ah. Foi só isto. Então, logo, à luz deste versículo, Laysa kamithlihi shay, nada é semelhante a Allah, devemos perceber o versículo do Surat Qad Sami'a, quando diz, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ele está convosco onde quer que estejais. Os álamos responderam com o seu conhecimento, com a sua vigilância. Não ele fisicamente. Então, quando ensinamos os nossos filhos nas madraças que Allah está conosco onde quer que estejamos, temos que explicar. Temos que explicar isso. Ele está conosco com o seu conhecimento, está conosco com a sua observação, está conosco da forma como só ele percebe como é que está. Porque se deixarmos isso em branco sem explicação, estamos a cair no erro do panteísmo de acreditarmos que Allah está em todo lugar. Quando ele no Corão diz que está no céu.
Tanto que o Nabi alayhi salatu wassalam perguntou certa vez uma escrava: Aina Allah? Onde é que está Allah? Ela disse: Fi sama, Allah está no céu. Disse: Man ana? Quem sou eu? Disse: Anta Rasulullah, que tu és mensageiro de Allah. Então o Nabi disse para o dono da escrava: A'tiqha fa innaha mu'mina. Dá-lhe a liberdade agora, porque ela é crente. Então precisamos aprender, estimados irmãos. Precisamos aprender para sermos como a primeira região que recebe a água e beneficia-se e beneficia as outras pessoas. Isso tudo carece de conhecimento. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.